Mas é a parada do biopsicossociais que tu falou, né? Somos seres biopsicossociais. Dá uma explicadinha nesse termo, assim, qual é a relação que tu faz, assim, as interligações desse termo com a nossa realidade, com a nossa experiência e vivência. Com a nossa existência. Com a nossa existência, perfeito. Uhum. Eu falo de existência porque eu sou existencialista. Pode puxar, isso. Pode, aí. Aí. Pode não deve, né? Eu Isso. devo fazer isso. Então, assim, eu falo existência porque a abordagem que eu trabalho da psicologia, eu acho que é importante falar sobre isso, porque a psicologia, ela tem várias formas de olhar o ser humano, né? Então, isso é importante também, porque tem muitas, já que a gente vai deixar aí essa visão da psicologia, né? Um aprendizado do que é psicologia, mas muitas pessoas, elas falam assim, eu fui no psicólogo, não foi legal, não gostei de fazer terapia, não gostei do psicólogo. Então, assim, é preciso perceber e entender que há várias abordagens da psicologia. Eu ia falar isso porque é muito louco, porque eu comentei sobre o meu professor, que era um excelente psicólogo, mas depois eu tive outras experiências que eu fiquei pensando assim, tipo, mas não é, eu acho que não é isso. Sabe, tipo, eu tava acostumado com aquele jeito muito diferente dele conduzir as coisas. E acabou que eu fui por um outro profissional que era totalmente ao contrário a abordagem dele, entende? E eu acabei não prosseguindo, isso há muito tempo atrás, acabei não prosseguindo porque eu achei que não estava me agregando nada, entende? Não era realmente o que eu queria. Talvez para outras pessoas funcionaria, Sim. entende? Mas para mim não foi. E é exatamente isso, porque assim, a gente precisa entender que é a abordagem. O que é a abordagem? É a postura do psicólogo e a forma com que ele olha e a forma com que ele faz o processo terapêutico. Então, a postura terapêutica dele vai basear-se na abordagem terapêutica. Tá? Então, eu sempre gosto de explicar isso para os meus pacientes, para quem vem para um processo terapêutico. Por quê? Porque ele precisa entender porque é ele que vai fazer a terapia. Então, ele precisa fazer sentido para eles. E se não fazer sentido, não tem nada a ver com nós, né? O vínculo tem a ver com o processo. Procure um outro. Não fique achando que a psicologia não funciona ou não é boa. E sim, aquele processo, naquele momento, aquela abordagem, né, não foi legal, né? Então eu falo que existem profissionais e abordagem para todos os tipos de pessoa, né? E aí é importante falar sobre isso porque nós temos a psicanálise, nós temos a comportamental, então nós temos a cognitiva comportamental, aí nós temos a gestalt terapia, temos a analítica e temos a fenomenológica existencial, que é a abordagem que eu trabalho. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, baseado na fenomenologia, o que é um psicólogo fenomenológico existencial? A gente olha o fenômeno da existência. Então, a gente vai olhar a existência e vai olhar os fenômenos que surgem dentro dessa existência, que é o que vai surgir dentro do processo terapêutico, né? E aí, como que a gente entende o ser humano? Aí a gente entende ele quando você vem narrando a tua vida ou a tua demanda ou aquilo que está acontecendo, eu vou te olhar como um ser biológico, psicológico e social. Então, quando você me traz a sua demanda, a sua dor, aquilo que está rolando, vamos dizer assim, eu vou começar a olhar a estrutura de como isso foi formado baseado nesse conceito. Né? Então, vamos dar um exemplo, né? Você começa a falar, porque eu sou ansioso, que é o exemplo de toda a população brasileira, já que nós somos um país ansioso. Né? Eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso. Tá. Então, biologicamente, todos nós temos ansiedade, porque isso faz parte do nosso processo da espécie humana como natureza biológica. Por quê? Porque a ansiedade não é ruim. O que é ansiedade? A ansiedade nos coloca em adrenalina, nos coloca em atenção. Então, o nosso instinto de sobrevivência. Né? Então, a ansiedade, por si só, ela não é ruim. É a gente projetar futuro, a gente perceber que a gente tem capacidade de olhar para o futuro, é planejar. Sim, isso é legal, isso é da espécie. Porque imagine os nossos ancestrais, lá os homens da caverna, que não tivessem essa percepção e saísse para caçar à noite. Se coloca em risco, a gente não seria o sapiens e não estaria no topo da cadeia alimentar.
Então, assim, diante dessa percepção e essa adrenalina e do medo de sobrevivência, a gente traz isso biologicamente em nós, certo? Uhum. Então, esse é o ser biológico que todos nós temos. Então, nós temos essa estrutura ansiosa, atenta, de percepção, de emoções dentro da biologia como espécie humana. Então, a gente não pode desconsiderar. Por isso que eu falo do processo de desumanização. Às vezes, a gente fica achando que a gente é robô, que não tem emoção, que não sente, que não tem vontade no banheiro, não pode, né? Porque tem muitas empresas que a pessoa... Lá na empresa que eu trabalhei, por exemplo, tá numa linha de produção que eram 6 mulheres numa máquina, para você ir fazer xixi no banheiro, alguém tem que substituir o teu lugar. Então, você tem que ficar ali esperando alguém vir para poder... E é uma necessidade básica da espécie humana, né? Então, tem todo um... Se a gente olhar isso como humano, né? Faz parte, né? Então, isso é biológico. O nosso psicológico, como ele é formado baseado nisso? Então, assim, nossa parte psicológica, ela é as nossas emoções. Então, ela está no nosso inconsciente. Então, dentro da fenomenologia, a gente entende que existe emoções, existe algo que nos move, que está gravado em algo que a gente não acessa. Certo? Uhum. E aí, a nossa questão social é o que nos toca. Então, é o meio em que eu nasci. É a minha cultura, é a minha família, é aquilo que também me faz, né? Se eu nasci numa família religiosa e que fala que Deus castiga, vou ter esse medo de Deus castigar, mesmo que eu cresça e fale assim, não, eu mude de religião. Mas esse medo, ele pode ter ficado gravado na minha memória emocional e me conduzir os meus comportamentos, as minhas reações automáticas. E umas Por causa paradas, às vezes, disso. que nem é o nosso medo, muitas vezes, né? Às vezes é o medo do nosso pai, que ele falou pra nós e a gente gravou aquilo como se fosse uma parada nossa, mas na real é uma parada do meu pai. Sim, o medo social, vamos pensar, né? Que, por exemplo, assim... o que seria o medo trazido pela social? Aí eu vou levar um pouquinho para esse olhar como mulher, eu como mulher. Então, assim, eu como mulher, eu nasci numa sociedade a qual nós temos um machismo estrutural, não é patriarcal. Isso é real, certo? Então, como mulher, culturalmente, nós éramos, né? Porque eu já estou contando que não somos tanto, nós éramos o sexo frágil. Concorda comigo? Então, isso é construção social, isso é cultura. Então, a gente não pode negar que isso existe. Dentro dessa cultura, eu trago medo, né, de ser uma mulher sozinha num lugar que não é bom para uma mulher estar sozinha. Então, esse medo é meu mesmo? Ou esse medo é uma construção social que traz para mim essa realidade? Percebe? Percebo. Então, eu sou tocada e me gera ansiedade e angústia porque... a sociedade traz isso como um problema. Mas será que é um problema mesmo para mim? Uhum. Percebe? Então, nós temos essa construção e eu vou falar para vocês que nós somos e nós reagimos automaticamente o tempo todo a nossa vida. A partir do momento que a gente começa a fazer um processo terapêutico e começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente começa a desconstruir aquilo que fizeram de nós, porque nós não escolhemos ter os nossos medos, sentir o que sentimos, responder da forma que nós respondemos. Nós só somos. Nós somos construídos assim, nesse processo, nesse tripé de biopsicossocial. Eu posso ser mais sensível, eu ter algo na minha construção social me tocado e aquilo ter ficado negativamente absurdo em mim. O meu irmão, junto comigo, vivenciou a mesma coisa que eu e não ficou com esse trauma. Uhum. Então, assim, é muito singular. Então, a gente não pode julgar o outro, o sentimento do outro, a condição do outro, baseado no meu. Porque cada um é um. Porque nós somos seres biopsicossociais. Então, nós podemos estar todos aqui nessa sala, acontecer um barulho lá fora, eu vou imaginar que esse barulho é uma coisa, o Caio vai imaginar outra, você vai imaginar outra. Porque nós vamos imaginar com a nossa construção. Uhum. A Percebe? gente vai adaptar para o nosso contexto. Dentro daquilo que nos foi apresentado Da durante sua- toda da a sua nossa existência. Exatamente. Da sua O que a gente existência. viveu, tudo mais. Então, eu não posso desconsiderar a sua existência. Então, quando eu te julgo, eu estou te julgando com a minha existência. Uhum. Percebe? Percebemos. E isso é o que nós vivemos as doenças no mundo, porque a gente sempre está se comparando com um padrão que não é nosso, que é um padrão que nos foi apresentado. Uhum. E aí
começa assim, mas eu não sei lá, eu não tô bem, não tô legal, não sou tão bonito. Que é ser bonito e feio? Uhum. E tem aquele negócio que as nossas experiências nos moldam, né? E é uma ignorância ver a perspectiva do outro baseado na nossa experiência, né? Seria um pouco egoísta, né? De certa forma. A gente tem que respeitar e aceitar que aquela pessoa teve uma visão diferente e experiências, né? Que fizeram ela tirar certas conclusões, né? Eu acho... Exatamente. é Não banal, né, a desconsiderar o gente- que ela traz. Não deslegitimizar. Não né? deslegitimizar. Exatamente. Porque a gente briga porque a gente não quer que façam isso com a gente. Mas aí a gente faz isso. Porque assim, ó, existe o pré-julgamento, que isso a gente não consegue se livrar, tá? O que é o pré-julgamento? Eu olho, eu chego aqui, vocês vão olhar, vão me olhar a minha característica. Vocês vão me pré-julgar baseado no que vocês conhecem da minha característica. Isso é natural. O que é julgar? É eu agir baseado no que eu acho. Uhum. Eu permitir que esse pré-julgamento se torne atitude, se torne ação. Então, pré-julgar, a gente não tem como a gente se livrar disso. Porque eu vou olhar e vou, diante de uma Criar um imaginário pré-construção social que eu recebo e que eu tenho, eu vou pré-julgar que tal coisa pode estar acontecendo. Mas eu não posso agir baseado no que eu considerar. Tá vendo? Você tá me traindo porque eu tô, né? E não tá. Eu tô vendo que você toda hora está no celular. Você tá conversando com outra, que é o que eu mais escuto em terapia, tá? Nossa. As brigas de relacionamentos, elas são assim. Porque ele tava toda hora olhando no seu celular. Então, eu entendo que se ele tá toda hora no celular, ele tá conversando com outra pessoa. Mas eu, às vezes, estou toda hora no celular, mas não tô nem conversando com ninguém. Tô só ali olhando, rolando o feed, olhando o joguinho. Tô Alguma nada, coisa- tô só me distraindo, me entretendo e fazendo nada. E por que eu brigo com o outro e acredito nisso? Porque é meu. É a minha experiência, alguma experiência que eu tive, algum trauma que eu tive. Ou pelo que a grande maioria da sociedade, aí tem os red pills aí que a gente tem visto, né? Que vem Nossa. trazendo uns padrões assim. Não, porque a mulher se ficar, não sei o quê, tal coisa. Porque o homem... Isso, gente, é o julgamento. Percebe? E aí, quando a gente olha para essa sociedade, você fala, caraca, como que uma pessoa pode chegar a essa conclusão? Não é que não existam tendências de padrões, né? Mas eu não posso considerar que isso é real e geral. Não dá para fazer isso. Não dá. É muita... Aí é loucura. Por isso que eu falo que o mundo, né? Quando eu falo assim, nossa, mas as coisas que você pensa é muito louco. Não, louco é o mundo. O mundo está maluco. Porque a gente vê esse tipo de fala ainda no tempo que a gente vive de singularidade, de tantas informações. É um disparate, na minha opinião. Assim. O mundo de informações, a gente tem esse tipo de informação ainda é muito, eu acho que perigoso, né? Muito perigoso. Então, biopsicossocial é exatamente isso. Pensa na singularidade do ser. Até eu convivendo com os bichos lá, eu falo assim, eles me ensinam muito, né? E a natureza me ensina muito. Tudo. Os animais, eles ensinam muito mais porque eles não falam a nossa linguagem, né? A linguagem falada, mas eles têm a forma de se comunicar. E aí você precisa prestar atenção nessa forma de se comunicar, olhar a singularidade de cada um, sentir isso e aí você tentar harmonizar com ele. Então, isso é um trabalho muito profundo de humanização. Com as plantas também, né? Totalmente. As plantas, assim como os bichos humanos, as plantas também têm os mecanismos cuidados, de defesa sim. dela, né? Sim, tudo. Um espinho no caulezinho, tudo tem Nada uma maneira de nasce chegar. no lugar ali, nenhuma planta nasce ali do nada. Então. Né? Então, sempre tem alguma coisa. Então, tudo tem aquela dinâmica, né? E isso que a gente precisa olhar para nós, né? Então, como sociedade, né? E aí a gente pensar nessa construção biopsicossocial. Acho que é isso. E social, somos sociáveis, né? E não tem como a gente negar a sociedade, a nossa construção social, a nossa cultura. É a gente aceitar, né? Que nem eu falei assim, quando eu viro e falo assim, nós vivemos numa sociedade patriarcal, eu não tô batendo, sendo uma feminista radical. É a realidade. Nós temos isso.
né? É real, é social, faz parte da nossa cultura. É preciso ser olhado para a gente poder levar isso em consideração e poder trabalhar a psicologia na sua completude. Uhum. Senão, não faz sentido. Religião, eu preciso olhar para ela para trabalhar a psicologia na sua completude, porque isso faz parte de todo o processo. Então, eu não posso desconsiderar. E o lance, né, Joelma, é que todos nós temos preconceitos, né? Sim, Eu acho que não existe essa história, eu não tenho preconceito. Tem, cara. Nós somos seres preconceituosos em desconstrução, entendeu? exatamente. A gente tem que estudar a origem da formação da sociedade brasileira, por exemplo, né? Considerando os indígenas e os escravizados, Uhum. certo? Para nós também poder tocar na ferida racial de um povo, entendeu? Uhum. A gente precisa também entender que os homens, por não passarem, até pelos processos biológicos que as mulheres passam, a gente não entende. Então, eu acredito que homens são machistas, mas em desconstrução, entendeu? Uma vez eu vi uma fala da Manuela, que foi a Manuela do PCdoB, que foi candidata a presidente e tal, né, da Gaúcha e tal. Ela fala, né, que o machismo é uma piscina onde os homens estão, mas muitos estão mergulhados. Alguns estão molhando o joelho, a canela, o pé, entendeu? E eu acho que é uma parada, assim, de desconstrução, entendeu? E Cauê, eu vou levantar uma problemática aqui, e que eu acho que é muito séria. Muito séria. E que precisa ser mais discutida, né? Quando a gente fala que nós vivemos uma sociedade patriarcal e machista, e nós estamos falando de um machismo estrutural, nós estamos falando isso para os homens também. Então, é muito... Não sei se posso falar palavrão, mas é isso aí, depois vocês cortam. Pode. É muito foda para um homem que nasce num outro tipo de cultura, ou com uma outra sensibilidade, ou que tem uma outra visão, está no meio dessa sociedade machista. Com certeza. Ele é exterminado. Exatamente. Ele sofre da mesma forma com que... Eu não posso nem considerar da mesma forma, porque somos singularidades e cada um sofremos diferentes, Sim. independente se é homem ou mulher. Sim. Mas a proporção do que bate também nele como... Talvez seja até maior, mais difícil para ele. Né? Que nem a gente estava falando de homem não chora. Né? Então, isso é o machismo estrutural. Uhum. Então, se a gente tirar o gênero e a gente olhar ser humano, cara, coitados. Tanto que, né, João, eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino a resposta, mas vamos ver se ela se confirma. Eu não sei se tu tem, assim, dados maiores, tá? Então, por isso que eu vou perguntar contigo, mas se tu souber de dados maiores aí, relevantes, né, de grande proporção, tu pode nos trazer também. O público que procura mais terapia é de mulher, né? Nossa, eu tenho dados, assim, eu posso falar do meu site terapêutico, Uhum. tá? E isso eu falo com toda a propriedade. Desses 6 anos, desde que eu comecei a atender, eu não parei, né? Mesmo vindo para cá, tal, eu sempre tenho atendimentos, por causa dessa dinâmica. Então, assim, eu não posso falar que não, né? 95% são mulheres, tá? 5% dos homens, eu vou colocar que 3% desses são homens que não se entendem como homens, né, do gênero masculino, ou são gays, ou são bissexuais, e todos são mais jovens, assim, abaixo de 30 anos, tá? Então, se eu falar para você que o homem maduro da minha idade, eu falo que é muito mais complexo. As pessoas da minha idade, da minha geração, procuram menos terapia. Uhum. A idade de vocês, a geração de vocês é uma geração que procura mais terapia, mas é uma geração... Será que é porque é mais frágil? Não, porque é mais desconstruída. Também, porque a psicologia também, agora com a pandemia que deu uma melhoradinha, mas a própria psicologia era pra louco. Eu não, porque eu vou no psicólogo. Nossa. Eu resolvo meus problemas. Eu vou lá pagar alguém para falar dos meus problemas, o que... Sabe, é só ir carpir um terreno, todo mundo fala isso. Vai pegar uma louça para lavar que não vai ter problema, não vai ter depressão. Então, essas são as frases que a gente escuta, né? E aí a gente está falando de, assim, os homens fazem poucas terapias, procuram pouco terapia, porque disso também. Tá? E os que vêm com um sofrimento
psíquico e uma dificuldade de entrega maior do que as mulheres. E uma carga, né? Um peso nas costas, porque às vezes tu tem que fingir uma parada pros teus amigos não Não ficar... zoar com a tua cara. É, tipo Sim, assim, os sim, teus brothers, sim. mesmo, assim, do teu ciclo, os caras que Aham. cresceram contigo, que fazem tudo contigo. E isso que vocês precisam repensar. Porque quando a gente está falando do machismo, a gente está falando do machismo no próprio ambiente dos homens, dos meninos. Claro, né? é isso. E é então tão interessante. Eu tenho um filho que ele tem hoje 27 anos. Uhum. E o meu filho, e eu tenho uma filha que é um ano mais velha que ele, tem 28. E os meus 2 filhos, eu criei assim. Um lava a louça, o outro faz comida. Tipo, não é porque ele é menino que ele não vai fazer as atividades de casa. Vocês se organizem entre vocês, façam sua escolha, se organizem, mas vai fazer também. O meu filho, ele é de uma desconstrução, né? A idade que ele tem, que ele foi trabalhar numa farmácia, e eu conto isso com muito orgulho, porque é isso que vale a pena. Não é formação, não é nada. É isso que vale a pena para mim, que é essa formação humana, né? E lá tinha um farmacêutico gay. E ele trabalhava à noite com esse cara. E aí sempre há brincadeirinhas dos outros, Sim. né? Nossa. Relacionado a isso, óbvio, Uhum. né? E ele tinha uma amizade com esse rapaz, e esse rapaz veio falar comigo, e ele tinha uns 30 e poucos anos, esse rapaz, meu filho na época 19 anos. Uhum. Ele falou assim, nunca fui tão respeitado por um hétero na minha vida. Joma, como que você fez com esse menino? E é assustador, né? A pessoa relevar isso, né? Ele falou, Joma, eu tenho que te dar os parabéns, porque como que você fez com esse menino? Eu falei assim, eu só fiz ele lavar a louça. Pô. Esfregar as próprias meias, Uhum. né? Então, talvez isso tenha ajudado, né? A ter a irmã também, ter uma mãe que também traz uma outra postura de trabalhar fora, sei lá, eu acho que tudo isso também ajudou ali. Né? E esse olhar de todo mundo tem que respeito, porque não independe. Eu sempre tive amigos gays frequentando a minha casa junto com os meus filhos. Uhum. Né? Então, isso também ajuda na desconstrução. Lembra do social? Uhum. Daquilo que te toca? Uhum. Né? E eu ter uma conversa com meu filho de 7 anos e falar assim, você entende que eles são namorados? Né? Depois dos meus amigos, explicando, ele tinha 7 anos. E tudo bem. Tu trazendo esse assunto agora é muito louco, porque eu lembrando agora do pouco que eu lembro, assim, da minha infância, eu até hoje eu tenho isso, que o meu pai sempre foi muito contra homossexuais. Só que a melhor amiga da minha mãe é um travesti, entendeu? E foi a pessoa que salvou a minha mãe num momento muito difícil da vida dela, entende? Então, tudo isso que eu passei ali, eu acabei tendo um apreço por ela, entende? Porque, pô, ela salvou a vida da minha mãe num momento muito difícil dela, que aconteceu diversas coisas, violência doméstica, então foi num momento assim que eu pensei que a minha mãe ia morrer e ela chegou e resolveu, e tipo, pra mim, a pessoa que eu mais admiro na minha vida é aquela pessoa, porque indiferente do preconceito que ela sofreu, ela ainda foi agrediu o opressor dela. Porque ele era bem claro, com muitas palavras que até hoje me marcam. E que nem tu falou que cada pessoa é uma pessoa. Eu poderia ter, talvez, escutado ele e levado isso pra mim. Sim. E pensar como ele, entendeu? Uhum. Só que não, eu não consigo. E tem outras pessoas que não vão conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz, entendeu? Sim. Que é muito doido isso. Que nem tu disse, é de pessoa para pessoa. Sim. É a forma com que aquilo nos toca e como isso nos grava nas nossas memórias emocionais e nos movimenta para os nossos comportamentos e nossas reações automáticas. Por isso que não dá só para julgar, mas dá para apresentar. Daí a pessoa fala, mas daí a gente desconsidera. Não, a gente apresenta possibilidades. Né? Porque que nem essa conversa, esse trabalho que vocês fazem aqui, é isso, é fornecer possibilidades de um outro pensar e de um outro olhar. Sim. Por quê? Porque quando a gente vê a vida num único padrão, que é o que nos é apresentado, parece que é só aquilo que existe. Quando a gente sai disso e começa a ver outros padrões, a gente vê assim, mas
as pessoas, os transvestis não são tão ruins assim. Então, será que eu tenho que considerar aquelas falas do meu pai? Será? Eu Exato. começo a questionar, por isso que eu falo que autoconhecimento é isso, a questionar a nossa própria postura, né? Então, por exemplo, eu vou falar de mim, que é de uma geração diferente da de vocês, né? Mas eu tenho que estudar, por exemplo, tive que buscar o conhecimento para atender eu atendo muitos jovens adultos, né? Vamos dizer que é a idade de vocês, 20 e poucos anos, 17 até os 20 e poucos, né? E eu tive que estudar um pouco sobre isso, porque não é a minha idade, né? Não é a minha experiência, né? Tá. Por que isso? Porque hoje, essa questão de gênero é muito diferente da minha época. Na minha época, assim, o que existia? GLBT, né? Então, existe o gay, existe a gente falava popularmente a sapatão, né? E era isso. Não existia outras formas de ser, né? Na verdade, existia, mas isso não era trazido como padrão. Então, nem as pessoas poderiam entregar isso. A minha geração é uma geração existiam os reprimida. termos também, né? Sim, não existia essa visão. Ela foi sendo construída porque veio trazendo a necessidade de dar nomes. Nós somos seres humanos que precisamos dar nomes, precisamos simbolizar, precisamos para Para que poder as organizar. pessoas se sintam enquadradas em algum lugar, né? Isso, para poder organizar mesmo, tá? E Joelma, tem a questão da ferida, né? Que é o lance de que a gente fala tocar na ferida, certo? A gente tem essas feridas enraizadas dentro da gente. Uhum. É assim com o racismo, é assim com o machismo, é assim com a homofobia, certo? Então, muitas vezes, esse preconceito, as pessoas não querem mexer para não ter que sair da zona de conforto. Porque vai mexer na estrutura. Exatamente, aí vai abalar, né, muitas coisas. Porque você tem que abrir mão de muita coisa. Uhum, E por isso que eu falo, gente, a gente tem que ser amoroso uhum. com o outro. Ter empatia. Ter empatia e amoroso. Por quê? Porque aquele que mais está nervoso, aquele que está mais ali xingando, que nem o seu pai, vamos, não sei se você me permite usar Não, esse exemplo, né? fique à vontade. Que nem o seu pai, ele é uma pessoa que vamos pensar na construção biopsicossocial dele. Então, eu sempre uso uma analogia da piscina, né? Que é assim, imagine você surge dentro de uma piscina, né? Você sabe disso, porque eu sempre uso essa analogia para explicar. E você surge nessa piscina e a água te toca. O que a água te toca, você não tem ali, escolhi se é negativo ou positivo do jeito que ela me tocou. Não, ela grava nas suas memórias emocionais e faz você reagir com base naquilo que te tocou. Beleza? Né? Então, a água, essa piscina, o que é? É o meio que você nasceu. Então, agora vamos para o teu pai, né? O teu pai nasceu numa piscina de alguém. Então, isso você nasceu, ele foi a água que te tocou. Só que teve a tua mãe em contrapartida, que não tinha preconceito, que tinha uma amiga, que você pôde ter mais possibilidade de escolhas, Exato. percebe? Só que, será que o teu pai teve isso? Então, qual foi? Para ele ser o que ele é, falar as palavras que ele falava, o que foi ensinado para ele como cultura? É exatamente isso que eu penso. Não, e aí tu trazendo esse fato pessoal e familiar, Caio, me trouxe também uma questão que eu tô sempre refletindo, que é em relação aos meus amigos negros, cara. Que eu tenho uma pá de amigo negro que de um lado apanha, sofre o racismo ali no caso, né? Uhum. Mas que do outro lado bate, que é homofóbico, entendeu? Sim. E aí eu falo isso porque eu quero trazer aqui a importância de juntar as bandeiras, entendeu? Cara, tipo, eu vejo muito, cara. Não é o teu caso, tá? Mas eu tenho amigos, cara, que são negros ali e que, assim como todos, sofrem o racismo ali, né? São julgados, aquela coisa toda que tu sabe melhor do que eu. Mas, ao mesmo tempo, eles... Cara, eles são homofóbicos, tá ligado? Julga o outro diferente. Por quê? Porque não tipo- faz esse alinhamento como ser humano e esse conhecimento que eu tô falando. Uhum. Por isso que eu falo que Mano, isso não dói em ti, vai doer. é ligado? libertador você olhar o ser humano como ser humano, Uhum. tá? Por que é libertador olhar o ser humano como ser humano? Porque ninguém é o que é porque quer. Uhum. Porque nós somos seres construídos. Esse é um ponto. Tá. E aí nós somos seres com potência do quê? De transformação, ressignificação. Eu acredito nessa capacidade nossa de ser humano. Porque isso é uma capacidade da espécie humana. Então a gente pode o quê? Se desconstruir e se reconstruir
né? Só que é um processo complicado, porque se eu me desconstruo, eu tô tirando minhas estruturas, eu tô saindo do meu conforto, né? Uhum. E eu vou precisar olhar para coisas que vão me doer demais. Eu vou ter que olhar para um pai e falar assim, cara, olha o que o meu pai fez com a minha mãe, né? Se eu era um cara que seguia a linha do meu pai, por exemplo, Sim. se eu assumir que eu tô errado, na verdade, eu tô assumindo que meu pai fez muita merda. Então, ele não é um super-herói. Então, eu tenho que desconstruir essa imagem de pai. Então, imagine o quão profundo é isso para a nossa psique. E aí, nós temos mecanismos de enfrentamento, né? Que a gente chama, que é de forma automática, que ele vem e nos protege dessas dores. E ele não quer deixar que a gente veja. Uhum. Então, quando você começa a olhar os comportamentos humanos e fala assim, nossa, né? Por que essa pessoa é tão radical? Tudo que é extremo é defesa. Assim, por quê? Porque, cara, não existe... Se você olhar ser humano como ser humano, não tem por que ser extremista. Exato. Uhum. Porque ele é singular. É uma defesa, né? Uma armadura ali, Sim. uma... E por que Máscara. eu tô certo, você tá errado? Que nem eu tenho esse cuidado de falar, porque as minhas falas, às vezes, saem bem feministas, né? Uhum. Porque eu trago esse movimento de ser... Mas eu me considero uma feminista ativista? Talvez nas minhas atitudes como mulher, minha filha, meu filho. Aí eu olho e falo, olha só, o rastro da minha ação, da minha atitude, do meu Sim. posicionamento, né? Mas eu jamais vou ser radical e vou dizer que nenhum homem presta, que nós vivemos totalmente oprimida pelos homens. Eu não falei que eu coordenei 60 homens e nunca tive problemas, fui muito bem tratada e muito bem respeitada, por isso não significa que eu não sofri assédio em outra situação com outros tipos de pessoa, que eu não tive dificuldades por ser mulher e receber um salário menor, não tem nada, percebe? Só que aí eu não posso generalizar, Uhum. porque é aquele ser que estava naquele lugar, que tem aquela condição, que foi tocado pelaquela piscina, com aquela estrutura biopsicossocial, que agiu e fez aquilo. Uhum. Né? Diante de toda essa construção. Então, quando eu entendi isso, nossa, minha vida ficou muito mais fácil, na verdade. Uhum. Nossa, mas... Que aí é o lance daquele que eu falei do Rasta lá, de estar feliz, de tá tranquilo no meio do caos, Porque né? se você sabe Uhum. o que você é, você sabe o que você sente. Se você percebe, você vai ter raiva da pessoa tá falando, fala, nossa, não é justo isso que essa pessoa tá falando de mim. Porque eu não sou isso. Ao mesmo tempo que você sente isso, você não vai reagir, não vai discutir com ela, porque ela também tem o direito de achar o que ela acha, porque é a construção dela. Uhum. Então, tipo assim, deixa ela falar o que ela pensa e não me importa, porque o que importa é o que eu sei o que eu sou. Uhum. Percebe? Sim. Se o outro tá me deslegitimizando, aí é coisa do outro, né? É do outro. Diz mais sobre o outro do que sobre mim. Sim, isso aí. quando você tá falando, tudo que a gente fala do outro, a gente fala com o nosso olhar. Aquela ideia do espelho, né? Do espelho, né? Se eu tô julgando o Caio por uma parada, provavelmente essa parada que mais me incomoda é aquilo que eu mais faço. Tá né? mostrando pra você algo que a gente Isso. não identifica no outro aquilo que a gente não tem em nós, tá? Uhum. Então, isso é muito interessante a gente saber também. Né? Então, é muito importante, assim, quando eu falo da gente não identifica, é porque eu tenho se eu tenho conhecimento ou identifico algo, é porque eu tenho esse conhecimento em mim. Isso faz parte de mim também. Uhum. Então, eu não tenho que ficar falando... Vamos falar dos casais, terapias dos casais, que é sempre o que acontece. Mas, tipo assim, não, porque ele me faz me sentir assim. Não, ele não faz você se sentir assim. Você permite, porque você tem alguma vulnerabilidade que faça e que permita que ele te faça sentir assim. Então, assim, quando a gente vê um relacionamento abusivo, existe o abusador? Sim. Agora, por que essa pessoa está nessa condição tão pesada de vulnerabilidade que não consegue entender todo esse processo? Que piscina foi essa? Que estrutura é essa de vulnerabilidade que faz com que essa pessoa esteja nessa condição? Uhum. Percebe? Não é olhar... Sim, a gente olha para aquele ser, mas esse ser que está aqui, ela também tem que olhar, porque isso é protagonismo, isso é tomar conta de si mesmo. Uhum. Né? E aí é libertador, Uhum. porque eu não tenho que resolver. Porque ele não muda para o relacionamento. Meu, então quem tem que mudar é você, né? Porque assim, ele não muda, muda com ele. Não é mudar ele, muda com ele. Eu tenho uma história muito interessante. Por que eu vim para São Chico? Ai, meu Por- Deus.
Por que eu vim para Zangico? Dos motivos, porque eu estava num momento mais assim, vou ficar uma semana em casa, que eu precisava organizar a minha vida e tal. E aí eu falei, vou dormir até mais tarde, só vou trabalhar à tarde, né? E aí o que aconteceu? O meu vizinho começou, sei lá, animado, 7 horas da manhã. Não sei se ele chegava do serviço, não sei o que rolou. Ouvi funk 7 horas da manhã. Parecia que ele estava do meu lado na cama ouvindo funk. E por que eu falo funk? Imagine os batidão. Uhum. E eu querendo ficar zen naquele momento da minha vida. E o que eu fiz? Fui brigar com ele? Fui falar para ele desligar o som? Fui culpar ele porque ele estava, sei lá, tão animado 7 horas da manhã e me desrespeitando porque ele não pensou nas vizinhanças? Não. Eu simplesmente, sabe aquela frase, os incomodados que se mudem? Eu peguei meu celular e fiz uma pesquisa no Google assim. Lugar para morar no meio do mato sem vizinho. São Francisco de Paula. Pareceu São Francisco de Paula. Primeiro. Inclusive o lugar onde eu estou. Uhum. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, é isso. E quando a gente pensa nisso, né, os incomodados que se mudem, é você tomar posse da sua própria mudança. Não é olhar uma frase, os incomodados que se mudem, você que saia daqui. Você olha e fala assim, isso aqui não me pertence. A indústria. Essa é a parada. Não isso não me é o que pertence. o outro tá te falando. Não. Entendeu? Não é o que é seu. porque às vezes a gente pensa, mas eu queria ficar, que eu não tenho que sair daqui porque eu tô incomodado, eu tenho direito. Cara, não é sobre isso. É sobre tu estar num lugar onde não te pertence, entendeu? O quanto você se sente. Porque às vezes a gente fala assim, não, porque essas pessoas... Empresa, vamos lá. A empresa tem esse padrão que precisa bater cartão, não sei o quê. Eu vou querer mudar a empresa? Eu não me encaixo a esse mundo. Vou fazer psicologia, fazer minha própria agenda e trabalhar no meio do mato e fazer uma psicologia diferente. Como é que vai tu lá sozinho? A gente falou até sobre isso durante o primeiro episódio, eu acho. A gente falou sobre não se encaixar, sabe? Sim, foi. Foi no primeiro, né? Primeiro. E porque eu comecei um movimento na minha vida, assim, de que eu não tava mais me sentindo bem no lugar que eu frequentava. E não pelas pessoas. As pessoas sempre me trataram muito bem nesse lugar. E sim porque eu sentia que eu não queria mais aquilo. Uhum. Não era o que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha outros planos e eu tinha que abrir mão de um ou de outro. Então, eu acabei fazendo escolhas pensando mais em mim e na minha evolução para o que eu quero. Para aquilo que a gente chama dentro da fenomenologia, é muito bonito a gente olhar assim. O que é próprio e o que é impróprio. E assim, o que é próprio? Eu vou para aquilo que é mais próprio meu, que é aquilo que é mais fluido, que é mais leve, que é mais fácil. O que é impróprio? Aquilo que eu tenho mais dificuldade, eu gasto mais energia. Por exemplo, eu trabalhar em indústria, batendo cartão naquela sequência, daquele jeito, é impróprio para mim. Isso não significa que eu não possa fazer isso de vez em quando, vamos dizer assim. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que ter equilíbrio. Gente, saúde mental e vida é equilíbrio. Então, assim, no mínimo, eu tenho que viver coisas, pelo menos, no mínimo, 50% próprias, né, leves, tal, e 50% imprópria, porque eu tô no meio de uma sociedade que tem um padrão, que tem todo um processo social, e eu tô no caos, né, tô dentro desse caos. Da Babilônia, tô na Babilônia, então eu tenho que considerar isso, que seria o meu impróprio. E aí, eu considerando isso e equilibrando, eu vou estar bem, vou estar leve, não vou estar no caos da Babilônia. Percebe? Exatamente. Eu vou estar na Babilônia, mas a Babilônia não estará em mim. Essa é a visão. Né? Então, quando a gente olha esse próprio, impróprio, que isso é um termo, né, que a gente usa dentro da fenomenologia, então eu sempre falo assim, eu estou caminhando para o meu modo mais próprio. Viver a vida alternativa que eu vivo hoje, toda a desconstrução, abrir mão, uma filosofia mais minimalista, tal, não é para todos, mas é o meu modo mais próprio. Joelma de ser. Então eu fui encontrando, como o Kai está indo encontrar o seu modo mais próprio. É o ideal. Eu sempre falo que é 70-30, pelo menos. 70 próprio e 30 impróprio. Esse é o ideal. A gente normalmente, né, vive 70 impróprio e 30. Eu ia dizer, eu tava no contrário ali. E aí a gente adoece. Aí a gente vê que tá angústia, começa a dar coisa. A gente começa a ter que tomar, né, ter problema de estresse, que nem eu, hipotiroidismo, somatizar doenças. Eu dormia, tipo, que nem tu, assim. Chegou uma época que eu dormia 4, 5 horas por dia e achava que dava tudo certo. Então, entendeu? exatamente. Eu saía de um serviço, chegava em casa e vinha pro estúdio para trabalhar e saía daqui
sei lá, 6 horas, 7 horas da manhã, abrir a mão de estar com a minha parceira, Isso. entendeu? De viver, de desfrutar outras coisas da tua Exato. vida. E é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Que a gente olha e assim, a gente fica nesse 70-30 invertido. Então, ter saúde mental é pelo menos 50-50. Pelo menos. Equilíbrio. Eu sempre penso, saúde mental é equilíbrio. Né? Agora, o 70-30 próprio, né? 70 próprio e 30 impróprio, tá acontecendo todo o caos externo e você tem bala na agulha. Pode acontecer coisa ali que você tem ainda, você não tá no transbordo. E dizer para as pessoas também que isso não acontece de uma hora para Não, outra. é uma construção. É um Entende? caminho. Que eu tô com ali quase meus 30 anos e agora eu estou começando a entender isso. Sim. E, sabe? E, Então, e eu acho que é muito importante falar isso, porque eu sempre pergunto para as pessoas que vêm para o atendimento, qual a idade você tem? E aí a grande maioria são mais jovens, né? E aí fala, eu tô com 27, eu tô com 25. Tenha tranquilidade, não se julgue. Mas eu ainda não sou maduro. Calma, porque até a nossa formação das nossas emoções, ela começa a se fechar mesmo aos 25 anos. sim, é exatamente. Então não o é que eu tão penso, simples tipo, assim. Eu morria muito de véspera. Eu era que nem peru e morria de véspera. Entendeu? Tava sempre nisso, tipo, meu Deus, eu não tenho minha casa própria, eu não tenho. Essa parada Eu não tenho um carro, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu preciso ter não sei o quê. Tipo, calma, cara. é a uma tua hora, vida, não é a vida do outro. Né? uma hora eu parei pra pensar assim, por que tu tá pensando tanto nisso? No que tu tá levando como referência, sabe? Tipo, o fulano lá que tem o carro, tem a moto, mas o fulano passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, fica 20 horas do fim de semana limpando o carro, não sai, não tem experiência nenhuma na vida, vive naquele mundinho fechado, desculpa da palavra, mas com aquele cabresto, que tu só olha aqui o que tu tá fazendo e não procura abrir o teu leque de informações ou de conhecimento. Tu vai viver a vida inteira, não que isso seja ruim, que nem no teu caso ficou 11, 12 anos, 13 anos dentro de uma empresa, mas chegou um momento que tu disse, não... Então, eu falava, Caio, eu acho que é bem interessante isso, né, que a gente falando de processo, né? Hoje todo mundo fala, mas como que você tá? Eu falei, gente, foi um processão, né? Foi um belo de um processão. Porque assim, foram 16 anos que até há uns 3 anos atrás, eu já estava aqui em São Chico, o meu discurso era, eu perdi 16 anos da minha vida. Porque hoje eu entendo que essa é a vida que eu sempre queria ter tido. Só que para eu ser a profissional que eu sou hoje, pensar nessa psicologia do jeito que eu penso hoje, e entender toda essa questão de humanização do jeito que eu penso, ter buscado ser embaixadora lixo zero por causa do conceito do defeito zero, é a minha experiência de vida desses 16 anos que me faz ser a pessoa que eu sou hoje também. É exatamente isso que eu penso, tipo, quando eu digo também que as pessoas que estavam ali naquele meio não eram as pessoas que me faziam mal ou que me impediam de fazer as coisas. Era só eu. Era tu, né? Porque eu era livre para escolher não estar ali, entendeu? Isso. A qualquer momento eu podia pegar minhas coisas e dizer, gente, muito obrigado, foi muito bom esse tempo aqui, eu aprendi muito, e realmente eu aprendi muito. Hoje, o pouco do que eu aprendi a gerenciar o meu espaço aqui, tornar ele mais produtivo, foi por causa dessas últimas convivências. Então, não era a pessoa, sim, eu não estava confortável com aquilo, entende? E é isso, assim, é isso que a gente precisa olhar e se livrar desses julgamentos. Né? Porque todo mundo, eu sempre falo assim, até falando do livro, né? Eu sempre falo que nós estamos todos no mesmo livro. Estamos todos no mesmo livro. Só que o que acontece? Cada um está numa página. E cada um vai fazer a leitura. Se você pegar esse livro e ler uma parte, o Cauê vai ler, eu vou ler, a gente vai fazer uma interpretação e vai sentir diferenciado, porque aqui vai fazer um sentido diferente por causa da nossa construção biopsicossocial. Então, como eu julgo? O livro para mim é legal, para você não é tanto, para o outro, nossa, a melhor coisa da minha vida. Então, como que eu posso desconsiderar isso tudo, né? E entender que todo mundo tem o seu tempo. Isso foi meu maior aprendizado na faculdade de psicologia.
a Paty falou a mesma coisa que, por exemplo, ela sempre gostou muito de um estilo de livros, por exemplo, de um tipo De leitura. de leitura. E ela disse que com o tempo as pessoas foram dizendo pra ela que isso aí é coisa de adolescente, é coisa de criança. Não não acredito que tu tá lendo ou escrevendo isso. Entende? E ela disse que com o tempo ela parou de dar bola pra essas coisas. Depois de muito tempo ela começou a entender que, eu não preciso escutar as pessoas Não pra... precisa Mas considerar. passando pelo mesmo processão, né? passando pelo Isso. mesmo E eu vou processo. falar pra você que o que eu vivo hoje na minha vida era um sonho bobo julgado por muitos lá atrás. Eu fui julgada 2 vezes como maluca. Uma foi quando eu resolvi mudar de profissão, porque eu tinha uma entendi. ascensão, uma carreira em ascensão, que eu poderia chegar, você pode, né, sendo workaholic, você pode ser uma diretora, mas por quê? Eu não quero isso para mim, não faz sentido isso para minha vida. Né? Então, mas fui fazer psicologia. Psicologia não dá dinheiro. Isso eu ouvi. Né? Mas isso aí, não sei o quê. Então, assim, quando você traz as pessoas... Né? Então, você é doido? Você vai jogar 16 anos de carreira fora? Começar do zero? Pô, foi 16 anos Do de zero? processão. Percebe? Eu penso, tipo, do zero não, cara. Olha o tanto que eu Eu- aprendi. E a minha vida, o que eu vivi, né? Vamos do E zero. aí é muito interessante isso. Depois, a segunda foi quando eu vim pra cá. Por quê? Porque eu tava com uma clínica montada, trabalhando lá, com uma carreira também em crescimento, porque essas coisas acontecem. E aí foi assim, mas como assim? Você vai por meio do mato, para um outro estado, sozinha, sem levar nada, porque eu trouxe o que cabia no carro e os meus 2 cachorros. E tipo assim, como assim? Meu amigo sempre foi muito bem amada, sempre tive uma boa relação com todo mundo.